Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei quando que vocês terão o prazer, por causa da convidada, de ver o programa de agora. Porém, estamos gravando à tarde. Por isso que eu falo sempre, às vezes eu me esqueço, eu falo boa tarde. Mas é que eu desejo para vocês o melhor do dia quando vocês estiverem nos vendo. Eu sou o Ralph Peter, que sempre com muito prazer apresento o programa Livros e Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevadíssimo teor de cultura e, dentro de alguns segundinhos, cultura gastronômica da melhor qualidade. E da melhor qualidade e melhor explicação. Já nós vamos falar com Rosa Beluzzo, que trouxe ao mundo, além dos outros tantos livros que já, nesta linha gastronômica que produziu e deu à luz, um livro que eu particularmente achei fantástico quando recebi o livro para divulgar na imprensa escrita. Eu não parei de ler e sabe aqueles livros que você pega na mão e já começa a pensar em como é que você vai preparar a receita, você já se vê na cozinha. Isso porque eu sou um total incompetente na cozinha. Mas fiquei com essa vontade. Imagina vocês aí que têm um pouquinho só de competência. Mas antes de passar direto para ela, os agradecimentos de praxe, que não são obrigatórios, mas são devidos. Betânia, Lúcia, Luciana, Márcio, Verão, essa equipe muito boa, equipe técnica que nos leva até vocês. Maria Estela Guedes, que no seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere, nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono, nos dando uma audiência muito boa e principalmente muito gabaritada, que é o que vimos buscando aí nesses 10 anos de trajetória. Também no Facebook, estela.guedes.56, também vocês acharão um monte de boas notícias. Agradecer também à jornalista Kátia Saisse, da Pluricom Assessoria, que fez esta ponte. Pluricom é www.pluricom.com.br ou pluricom@pluricom. Kátia Saisse, receba, por gentileza, os nossos eternos agradecimentos. Aliás, a Kátia já é da casa, ela já tem até um crachá, o pessoal na portaria já... Rosa, muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Você trouxe realmente ao mundo esta beleza das 1001 noites e 1001 iguarias. Título fantástico que você acabou de me dizer que você escolheu e faz questão de escolher todos os títulos de todos os teus livros. Aliás, você trouxe aqui uma gama, você trouxe, deixa eu ver aqui. Eu trouxe vários livros publicados pela editora É uma pessoa Unesp. muito modesta, a Rosa é uma pessoa muito modesta, ela trouxe, é a arte da cozinha, isso aqui é uma espécie de dicionário? É um dicionário da cozinha brasileira, que foi feita por um jornalista, que morreu, acho que... Leonardo Arroio. Foi um grande jornalista. Rosa Beluzzo, é você, olha só. E que depois eu recebi de um amigo. O Leonardo era muito amigo de um tio meu. E ele jantava às vezes na minha casa e eu que preparava. Eram 3 homens, meu pai, meu tio e o Leonardo Arroio, que eram 3 gourmets. E você se atrevia? E eu cozinhava. Se atrevia? Não, eu não me atrevia. Eu gostava de cozinhar. Então eu tinha essa lembrança muito afetiva do Leonardo. E quando eu fui para a Academia Paulista Brasileira de Gastronomia, foi um amigo médico dele que me levou. E ele tinha alguns documentos do Leonardo Arroio. Então, um dia ele foi almoçar na minha casa e ele chegou e falou: este livro, você que vai fazer. Olha só. Eu falei, mas como? Fazer um livro sobre um dicionário? Eu nunca fiz, não faço história da alimentação. Ele falou, não, você que vai fazer e a editora Unesp que vai editar. E daí eu fiz, pesquisei. Já vem com a carga toda, né? Já vem. Você tem uma distinção aqui, que o que está em vermelho é meu e em preto é do Leonardo Arroio. Qual é o título do livro mesmo? É a dele mesmo, A Arte da Cozinha Brasileira.
que é um dicionário. Foi com esse que você ganhou o Jabuti? O Jabuti foi com esse? O Jabuti foi com... Esse aí? Com esse aqui, que foi o primeiro lugar, o Relí... Machado de Assis, Relíquias Culinárias, que eu falo sobre a história do Rio de Janeiro do século XIX, contada por mim e pelo Machado de Assis. É lindo, esse livro é maravilhoso, porque eu falo toda a história, desde Dom João VI, com a chegada, com a vinda dos cozinheiros franceses, com as doceiras, doçarinas. Quanto tempo que você está nessa estrada aí, então? Porque você, pelo que eu havia escrito até, mas acabou não... Você é laureada nacional e internacionalmente e se especializou em gastronomia. Ou eu estou errado? Não, eu fiz ciências sociais. Ciências sociais. É. Depois, em 1998, eu trabalhava no Memorial da América Latina e nós fizemos um seminário sobre migração no Brasil, que foi, assim, um grande seminário que tinha filmes de imigrantes, foi muito bonito. Exposição na Hospedaria dos Imigrantes, que agora é o Museu dos Imigrantes. Lá na Visconde de Parnaíba, né? É, que é lindo esse museu. Sim, só o prédio já... Nossa, um jardim maravilhoso. E que eu fiquei muito emocionada, que eu nem conhecia quando eu fui, foi em 1997, 98. E daí eu cheguei e falei assim, eu quero saber como é que o meu bisavô Beluso chegou aqui. E eu fiquei emocionada, porque eu não sabia, tem os documentos, eles abrem uma coisa. Agora está tudo no site, né, deles, os nomes das chegadas. Então, o lugar, só para falar para eles, desculpe te interromper, Museu dos Imigrantes. Museu dos Imigrantes, Museu dos Imigrantes, Visconde de Parnaíba. Visconde de Parnaíba, aqui em São Paulo, Visconde de Parnaíba, acho que fica no Brás. Exatamente. É próximo de uma estação de metrô. É. Acho que é a Estação Brás, inclusive. É, você desce... Olha, é um lugar fantástico. É um lugar fantástico. E como você estava falando, você vai, todo o retrospecto vai buscar familiar. Suas origens. Exatamente. Né? E de qualquer origem, né? Não é só não é só italiana. A gente vê sempre o italiano e tal, porque foi o italiano quem palmilhou bastante todos os imigrantes que vieram todos, e que foram trabalhar. De qualquer origem. Mas que foram trabalhar, passar do campo, né? Que foram contratados como mão de obra. Alguns enganados, mas isso já é história. Alguns enganados. Por exemplo, depois eu perguntei sobre a minha avó, que era da Calábria, e ele não achou o nome da minha avó. Então, minha avó veio com 1 mês da Calábria. 1 mês? Com os pais, né? E o pai dela era rico, então não passou na Hospedaria dos Imigrantes. Ele falou, sua avó não está aqui. Não está porque não entrou, óbvio. Ele ainda não precisava trabalhar no campo como mão de obra, né? Legal. Escuta, e este 1001 Noites que eu reputo... Esse 1001 Noites... Uma coisa de louco. Bom, olha, e não tem só a história da gastronomia, você enfoca... Geralmente eu enfoco a história... Isso que... Por exemplo, São Paulo, Memória e Sabor, eu enfoco a história desde a comida, de como os índios viviam, como eles comiam, depois os bandeirantes, eles que acompanhavam os bandeirantes em busca do ouro e da prata, e eles que cozinhavam para os bandeirantes, que sabiam achar no meio do mato. Até medicamentos, né, inclusive. Tudo. E depois eu falo das fazendas de café, né? Aí da cozinha caipira paulista, do cuscuz paulista. Qual é a diferença do cuscuz paulista e de outra região? Então, qual é a diferença? Cuscuz... Já que você falou disso... É muito interessante, porque o cuscuz vieram com os bandeirantes, que eles saíram, eles eram judeus, árabes, né? Justo, eu achava que justamente o cuscuz era algo do Marrocos, daqueles lados. Da África do Norte. E eles trouxeram a ideia, mas como? Aqui não tinha trigo, os ingredientes suficientes, né? Então, os índios... Nós tínhamos a farinha de milho e a farinha de mandioca. Os índios pegavam as sardinhas, os peixinhos do rio, né, por onde eles caminhavam. E eu sempre falo, a única técnica
igual a de todos os cuscuzes, né? É cozinhar em banho-maria, né? Bafo, no bafo, bafo. Essa é a técnica que sempre durou a vida inteira, tanto todos os Sim, até porque se você imaginar, se você fizer um retrospecto histórico-antropológico, não havia o gás, tudo era literalmente fogo, banho-maria, né? era Não, quase mas um banho-maria, não era? Você tem que pôr a água embaixo de uma panela, depois a outra panela lá furadinha, né? Que daí o bafo vai cozinhando. No teu caso, particularmente, porque é bem evidente que você gosta muito do que faz, fica bem claro isso. Quando você entrou aqui, já deu para sacar. Mas, o que vem primeiro no teu caso? A historiadora, aquela buscadora, a fuçadora da história, ou a gastronômica, a pessoa que gosta de cozinhar? Ou os dois caminham complicado, né? concomitantes ali? Eu acho que quando eu era pequena eu era uma chata, não gostava de comer. Não falava gostava. Que a cozinha da minha avó era caipira, porque minha avó era fazendeira. E veio morar em São Paulo e eu tinha um pai gourmet, que gostava de comer bem. E a minha tendência foi, lógico que a minha avó cozinhava super bem, maravilhosamente bem. Tanto é que eu recuperei a comida dela. Hoje você entende isso, né? Eu recuperei depois de, né? Quando eu fiz a cozinha São Paulo Memória e Sabor. Mas eu já gostava, quando eu vim morar em São Paulo, eu já gostava de ir para a cozinha, bater bolo. Eu já tive um caderno, imagina, comecei a fazer um caderno com 12 anos, qual é a menina que se interessa? Mas a minha mãe nunca deixava entrar na cozinha, nem minha avó. Ah, tá brincando. Então, eu acho que é um dom, né? Eu cozinho bem, não é por... A minha mãe não deixava entrar na cozinha porque eu era homem. Tá vendo? Homem não entra na cozinha, aquelas né? histórias, né? Exato. Depois que a gente fica machista, mas eu não... E eu gostava de ver, gostava de... Olha que... Por exemplo, a minha mãe fazia nhoque na faca. Você tá... Só na faca você faz nhoque. Exatamente. Não, hoje não se faz mais, né? Não, você corta a massa na faca. Não, mas hoje você compra tudo pronto. Imagina, bom, não tem mais mas tempo. eu ainda faço massa na máquina. Tá brincando? A massa fresca é uma delícia, Sim, né? mas eu acho que a gente já não tem muito mais tempo. Embora você até possa, num momento assim de extrema dedicação familiar, você vai querer fazer algo especial, num dia especial e tal. Mas rotineiramente não dá. Na minha casa era todo domingo. De sábado para domingo se fazia. Era a reunião de família, né? Todos se juntavam. O grande elan, mas afinal você acabou não respondendo. Hoje. Quem que vem primeiro? Não, eu estou respondendo. A história... Desculpe. Então, a minha ansiedade foi maior que a educação. Daí acho que eu já tinha esse dom, essa tendência. Eu sempre falo que eu fui a neta, minha avó teve 20 netos, acho que eu sou que puxou a avó. Sabe aquela pau para toda obra? Cozinha, faz, gosta. Eu gosto de comer bem. Eu tenho um amigo... Bem-vindo ao clube. Nem todas as pessoas entendem de comer bem, né? Lógico. E eu tenho um amigo que sempre fala, a melhor cozinha do bairro da Rosa é a cozinha dela, não são os restaurantes. O melhor restaurante é o dela. Poxa, isso é um elogio. Eu consigo, eu acho que... Agora eu tô meio paradona, estou sem estímulos, não sei. Mas quando eu trabalhava, eu chegava em casa, convidava 5, 6 pessoas, as pessoas iam jantar comigo. Eu conheço uma pessoa que é exatamente assim, uma moça que ela chega em casa esbaforida, cansada. Mas no que entra na cozinha, parece que o dia iniciou ali. E faz isso, e faz aquilo. Você também é rápida, muito assim, competente? Super rápida. Em meio... E tem um menino inglês, num desses canais de TV aí, que ele chama Cozinha Rápida. Como é que é o nome dele? Olivier. Não, Olivier não. Não é o Olivier Anki, é o outro. É um que agora abriu um restaurante em São Paulo. Um garoto inglês. Um garoto inglês aí. Faz tudo com a mão. Eu acho fantástico isso, eu acho muito legal. Agora você já vai me responder, afinal, quem que vem primeiro? Se é a história ou é a gastronomia? A história vem junto, eu acho né? que vem junto.
Eu comecei a fazer esse livro dos imigrantes, não. Ah, dos imigrantes. O meu primeiro livro foi Cozinha dos Imigrantes, Memórias e Receitas, porque eu sempre gostei, assim, então, no seminário eu pedi para as pessoas escreverem receitas, que não escreveram, eu fiquei muito... Mas me fala uma coisa, já que você historia as coisas e vai fuçar. Eu acho que é muito importante a história Claro. da alimentação. E justamente isso que eu vou te Falando perguntar. da massa, por exemplo. Isso que eu vou te perguntar agora. De quando você começou a se interessar efetivamente Pela história pela da história. alimentação. E hoje, muita diferença em termos de cozinha, em termos de ingredientes, em termos até de fazimento mesmo. Existe muita Não, diferença? em termos de ingredientes, sim, porque você vai conhecendo coisas, por exemplo, nesse 1001 Noites, você vai conhecendo Nossa. temperos Eu fui que eu procurar. nunca usei na vida. Eu fui procurar alguns, não achei. Então, eu sei que tem algumas coisas que tem no Brasil, tem gente que traz para mim, sabe? Uhum. Mas daí você começa a usar e fala, nossa, que maravilha, não conhecia esse tempero. Né? Porque o Brasil ainda... Em termos de sabor, você falou de tempero, em termos de sabor, dessas receitas todas, quantas receitas tem aqui, afinal, você lembra? Ah, não tem muitas, não. Podia ter muito mais. Deve né? ter umas 150 por aí. Mais? Não, imagina. Menos? Acho que deu umas 20. Só? É. Nossa, tem muitas receitas no meio do livro que são receitas do século X, do século XII, XIII, que eu ponho só a receita, não ponho A foto. a foto. Daí, a foto que eu pus as coisas mais conhecidas dos brasileiros, né? Então, em termos de referência de sabor, paladar. Aí eu gosto muito da cozinha árabe. Mas toda a cozinha árabe você gosta? Eu não gosto de... Toda Por exemplo, cozinha árabe. Tem um queijo que é cheio de ingredientes, então um redondinho. Eu Não é gosto. zátar. Não, zátar é o tempero, né? Zátar é o tempero, É. né? Mas é um queijo redondinho, que parece uma almôndega Mas é pequena. branquinho, não é? Tem o branquinho, tem o vermelhinho, dependendo do tempero que tem mas lá. daí põe o zátar, mistura Exatamente, com a... exatamente. Que é muito forte. Aí me ensinaram, não, você tem que colocar azeite. É. Aí desce legal. Seco toda a vida. Uma coisa horrorosa. Ah, bom, mas tudo que é árabe vai muito azeite, né? Ou mel, né? Olha Ou aqui. mel, né? Ah, então. Ou mel. Mel. A Depois- massa, por exemplo, que é interessante a história da massa. E eu, no fim, acabei escrevendo esse livro por causa das especiarias, né? Da massa, porque eu fiquei me perguntando, não foi o Marco Polo que trouxe essa massa para a Itália, né? É uma lenda a história do Marco Polo. Quem foi que trouxe? Os árabes dominaram a Sicília, Os mouros os da época. abássidas e os mouros. Não, os mouros dominaram a Andaluzia, né? Aquela parte toda da Espanha, Córdoba. E os árabes saíram lá fazendo as suas transações de mercadorias, então, pegaram o quê? Uma parte da Sicília, eles dominaram a Europa bastante partes. Olha, tem uma cidade, quando você está indo para Capri, tem uma cidade que é moura. Como é que chama, santo Deus? Eu esqueci o nome. Ai, Eu vou lembrar, uma hora eu lembro. Você está descendo, você já vê, todas as construções são árabes. E você está indo para Capri. eu acho que Não a própria lembro. aquela costa meio amalfitana, toda branca, Amalfi, Amalfi. toda branca, Exatamente. é muito árabe, né? Costa Amalfitana, né? É. É tudo árabe, aquilo lá é uma coisa incrível, Então. mas continua. Então, e daí eles levaram frutas, berinjela. A berinjela, eles que levaram. A Europa, Americana. na verdade, eu não achava tinha. que era asiático a berinjela. Então, mas eles que pegaram, que levaram os cítricos, a laranja, a berinjela, o pepino. O A café nós Europa- roubamos. A Europa... o café. O café foi bem depois, né? Daí já era Dom João VI. Como Isso- que era o Eu Palheta, estou falando né? do O século... Tony o Palheta que trouxe trouxe. para cá, que roubou lá. Mas daí a massa, os árabes, quando eles trouxeram da China,
que era a massa fresca que os chineses faziam. Os árabes do deserto fizeram a massa de sêmola de grano duro e secavam nos varais no deserto, porque como eles faziam o comércio entre as cidades, eles tinham que levar coisas secas, né? Não podiam arroz, Sim, a massa seca. Sim, Eles não que podia inventaram a ser, massa seca. como é que se fala? Perecível, né? Exatamente, eles que levaram a massa seca e levaram para Sicília, que espalhou pela Itália inteira. Então, a massa seca de grano duro é uma... Já desde aquela época. Eu achava que, sempre achei, olha a ignorância, né? Graças a você, já me iluminei. E aqui está interessante, tem uma imagem com os árabes fazendo a massa, enrolando a massa. Não sei se eu vou achar aqui. Ó, aqui. Eu achava... olha. Eles chamavam itria. Levaram para a Espanha também, né? Aqueles Mulher fidéus, enrolando. fídeos, sei lá como é que fala. Você sabe que eu achava que a massa de grano duro era uma evolução recente. Não, é daquela época, século IX, X. Quando eu era até bem pouco tempo, eu digo até 30 anos, vai, eu desconhecia a massa de grano duro. Ah, como? Sério? Mas você morou, nunca morou na Itália? Sim, não, na Itália eu nunca morei. Fui diversas Só vezes no Brasil. passear e tal, só no Brasil. Mas a massa que eu A gente consumia não em tinha, casa era né? massa de sêmola, ovos e tal, grano duro. Para mim era coisa recente que eu digo, 20, 30 anos. Então já existia há milênios isso. É, quando começou a importação no Brasil, né? É isso. A grande importação, que eu falo que abriram os portos para as E agora, nações amigas. e agora nós temos fábricas boas fabricando Ah, grano sim, duro. não Mas precisa... continua a história, tá ótimo, continua. Não, então, a história da massa é essa. Ele se espalhou, né? Tem na Espanha tem a tal dos fídeos, fidel, sei lá. Vou te fazer uma sacanagem agora. Não, nada. Pastel, de onde veio? O pastel, Você não é obrigado a saber, Não. óbvio. dizem que é chinês também, né? Acho que toda essa parte de massas, assim, É porque tudo chinês. agora eu não sei como é que apareceu com os chineses aqui no Brasil e virou essa coisa tão famosa, né? Febre, São Paulo... Em São Paulo, paulista. Paulista que não gosta de pastel não é paulista, né? Então, a minha avó fazia um pastel de... Nossa, minha avó fazia um pastel maravilhoso, a massa. E eu, quando fiz São Paulo Memória e Sabor, fiquei sabendo que também, antigamente, fazia esse pastel com farinha de fubá, de milho. É interessante isso, né? O pastel fica meio duro. Como é que vai? Como é que vai fritar um pastel de... Não é a mesma massa, fubá. é mais difícil de fazer. É, Mas a pastel da minha avó era o máximo. Olha aqui, ó. Pastel de farinha de milho. Fica meio... Fica meio... Aspecto Minha avó não fazia. Sabe que parece aspecto de coisas integrais, assim, que estão fazendo pão verdade. integral e tal, né? Não sei E se a aquele fotografia engana. bolinho de arroz que tinha, né? Olha o pastel normal, ó. Aqui do lado. Esse que fica- bolinho aqui, hein, meu? Ó, esse de bolinho. arroz, né? É muito bom, né? Eu adoro. Eu não sei se eu gosto do bolinho, por causa do bolinho da fritura. Ah, você é como meu pai, Eu acho adora que uma fritura. eu sou movido a carboidrato, né? Você acha que essa barriga de capacete Fica aqui gordinho, né? Não, imagina. Eu estou magérrimo. Olha Eu o e cuscuz Márcio. aqui, que lindo. Esse é o cuscuz, Esse é o cuscuz que eu cuscuz. conheço, né? Ah. Esse é cuscuz da onde? Paulista. Olha só. E você inseriu... Cuscuz é só paulista. O cuscuz E do por que que Nordeste você- é doce. Hã? Ah, tá, esse é outro livro, eu estou pensando... Ah, esse é São Paulo Memória e Sabor. Você é muito eclética. Eu sou eclética. é. Escuta, qual é o próximo... Estamos encerrando, hein? Ih! Qual é o próximo país que você vai visitar para escrever um próximo Eu livro? vou escrever sobre... Já está escrito. Tá brincando? Já, só falta a editora Unesp, que me encomendou publicar. Mas você pode dar uma palhinha, não? Chama... Não sei se vai chamar. Eu pus o nome de Arte e Sabor. Eu falo desde os gregos, Nossa. falo dos romanos, depois da Idade Média, então vou contando a história.
de como comia, como era, toda a etiqueta de cada... Bom, você tem um belo álibi para ir para a Grécia agora. Quadros, né? Você tem um belo álibi para ir para a Grécia agora. Eu vou estudar os costumes. Já está pronto o livro, só que É mesmo? o editor lá, o presidente da ONU, não quis editar. O Gésio não quis? Ele cometeu essa quis. heresia? Corta! Gésio, você não se atreva a não editar. É lido o livro. Qual é o livro? Qual é Só o que título? fica caro por causa das Mas imagens, né? O Gésio tem dinheiro para show. Pois outra, vai vender um bocado e vai ganhar um dinheirão. Tomara. Olha eu aqui ensinando o Gésio a trabalhar. Os meus livros vendem demais. Todos estão na segunda edição. Olha só. Não, com certeza ele está fazendo charminho. Não, mas com você. é lindo o livro. Quer apostar como Márcio ele vai te dizer que vai editar? Quer apostar? É um desafio. Tá ótimo. Confio em você. Você vai me dar sorte. Não vou te dar sorte porque você não precisa de sorte, você é muito competente. E nem vou te desejar sucesso porque é covardia, né? Menina, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo, você é uma figura... Obrigado mesmo, uma figura encantadora. Além de tudo que ama a Itália, assim, maravilha. Ah, sim, o que eu vou fazer? Eu sou um alemão criado por italianos. Que bom, não? Foi bom. Ficou mais light, né? Com toda certeza. E bem manual, por sinal. E assim, mais afetivo, né? É bem manual. Corta! Obrigado Tem mesmo. que cortar, hein? Pessoal, obrigado pela companhia. Obrigada a você. Nada, agradecer. Foi ótimo. Você está brilhantando aqui o nosso espacinho. Muito obrigada. Gente, obrigado pela companhia. Conversamos com Rosa Beluzzo, que trouxe ao mundo 1001 noites, 1001 iguarias pela Unesp e que está intimada a vir aqui para lançar o próximo livro que vai falar sobre Grécia. Arte e sabor. Grécia. Nossa, é um arraso, a mulher é um arraso. E olha, o lançamento do livro vai ser dia 30, na Livraria da Vila da Alameda Lorena. Você não lançou o livro ainda? Não lancei. Você está brincando? Dia 30 de outubro. De outubro, na Livraria da Vila. Livraria da Vila, qual delas? Mas qual delas? Da Alameda Lorena. Livraria da Vila, Alameda Lorena, que o número eu não lembro. Você lembra? Também, todo mundo conhece. Aqui em São Paulo, dia 30 de outubro, a partir de que horas? Das 7. É um sábado? Segunda-feira, cara. Uma segunda-feira, dia livre, ninguém tem nada para fazer. Belíssimo, o belíssimo de um lugar, a livraria é fantasticamente Espero gostosa. você lá, viu? Você acha que eu vou perder? Vai ter pastel? Vai ter comidinhas árabes. Ah, é? Então eu estou lá, eu mais a família toda. Ótimo. Obrigado, felicidade. Tchau, pessoal, um abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.